Bom dia, irmãos. A paz e a graça do Senhor. Irmãos, vamos fazer uma oração mais. Senhor, nós estamos diante de Ti nesta manhã. Nos curvamos, Senhor, diante da Tua face, diante da Tua presença. Senhor. Reconhecemos, Senhor, a Tua soberania e a Tua grandeza, Senhor. E rogamos a Ti, ó Deus, que nos ajude, Senhor, com as nossas limitações e com a nossa natureza, Senhor, que é pecaminosa, caída e humana. Que o Senhor nos encha do Seu Espírito, não somente aqui, Senhor, mas que todos os dias de nossa vida nós possamos manifestar, Senhor, a Tua glória e o Teu poder. Senhor, que verdadeiramente nós possamos receber a Tua palavra nesses dias e que essa mesma palavra, ela possa, Senhor, fazer divisão entre a nossa alma e o nosso espírito, Senhor. Para que possamos dar frutos para Ti. Sabemos, Senhor, que essa é a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos andar nos Teus caminhos. E também é o nosso desejo, Senhor, Te servir com um coração puro e com um espírito reto. Nós Te pedimos, Senhor, perdoa-nos, porque certamente temos falhado, Senhor. Temos falhado e temos, Senhor, muitas vezes desagradado, Senhor, a Ti. Tenha misericórdia de nós e que neste dia, Senhor, nós possamos estar atentos à Tua voz. Amém, e ao desejo do Teu coração. Guarda o nosso irmão, Senhor, para que ele possa falar segundo os Teus oráculos. Senhor, também nos dê capacidade, porque certamente nós não temos nenhuma capacidade. Tudo, Senhor, que nós temos vem de Ti, Senhor. Amém. Temos plena convicção e consciência disso. Por isso também pedimos que o Senhor guarde aqueles que ouvem e que o Teu Espírito possa agir no nosso meio, nos revelando toda a Tua vontade, Senhor, todo o Teu propósito, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amén. Hermanos, el día de ayer estuvimos hablando un poco acerca del liderazgo espiritual. Irmãos, ontem nós estivemos falando um pouco a respeito da liderança espiritual. Y vimos el ejemplo de los 12 espías enviados a la tierra de Canaán. E nós vimos o exemplo dos 12 espias enviados à terra de Canaã. Vimos el efecto que tiene el liderazgo sobre el pueblo. E nós vimos também o efeito que a liderança tem sobre o povo. Y la seriedad del pecado de la incredulidad. E a seriedade do pecado da incredulidade. Hoy yo quiero resaltar otro aspecto. E hoje eu gostaria de ressaltar um outro aspecto. Nosotros hablamos ayer bastante de él. Nós falamos ontem bastante a respeito disso. La importancia de tener hombres firmes. Sobre a importância de termos homens firmes. Estables. Homens estáveis. Valientes. Homens valentes. Comprometidos. Y homens comprometidos. Ahora, este es un asunto que no solamente, como decíamos ayer, es un asunto de nuestro carácter natural o nuestra personalidad. Agora, como nós dizíamos ontem, isso não é somente um assunto relacionado ao nosso caráter ou à nossa personalidade. Ni siquiera es como reaccionamos inmediatamente a una situación o a un mensaje del Señor. E não sequer também como nós reagimos mediante uma mensagem ou um mandado do Senhor. Nosotros vemos que tanto Josué como Caleb manifestaron un espíritu diferente. Nós vimos que tanto Josué como Caleb manifestaram um espírito diferente. Ellos dijeron, si el Señor está con nosotros, el Señor nos puede dar la tierra. Eles disseram, se o Senhor está conosco, o Senhor pode nos dar a terra. Nos comeremos los gigantes como pan. Nós comeremos os gigantes como pão. Ahora, en la experiencia, agora na experiência, cuando ellos fueron a conquistar la tierra, quando eles foram efetivamente conquistar a terra, ellos tuvieron muchas crisis. Eles tiveram muitas crises. Ellos tuvieron muchas batallas. E tiveram muitas batalhas. Y aquello que ellos hablaron fue probado muchas veces. E aquilo que eles falaram foi provado muitas vezes. Porque a veces no es solamente como hablamos. Porque às vezes não se trata de somente como nós falamos. ¿Ustedes recuerdan la historia de Pedro?
Vocês se lembram da história de Pedro? Aunque todos te negaren, Ainda que todos te neguem, Senhor, yo no te negaré. eu não te negarei. Pedro era un hombre valiente. E Pedro certamente era um homem valente. Era un hombre que amaba al Señor. Era um homem que amava o Senhor. Cuando el Señor habló, E quando o Senhor falou, Pedro iba adelante. Pedro foi adiante. Pedro era un líder innato, hermanos. Pedro era um líder nato, irmão. Mas nos damos cuenta en la experiencia de Pedro, Mas quando nós olhamos para a experiência de Pedro, nos damos cuenta que no es suficiente nós percebemos que isso não é suficiente. nuestro valor natural. O nosso valor natural No es suficiente não é suficiente. para los desafíos, para las crisis. O nosso valor natural não é suficiente para os desafios e para as crises. Necesitamos algo más. Nós precisamos de algo mais. Necesitamos una fuerza mayor a nosotros. Nós precisamos de uma força maior que nos ajude a nós mesmos. Ahora, yo quiero que leamos un pasaje en Mateo 26, Agora eu gostaria que nós lêssemos uma passagem em Mateus 26. donde el Señor mismo nos da como el secreto, como la clave para que nosotros podamos enfrentar y ser victoriosos. Onde o próprio Senhor nos dá um segredo, como se fosse uma chave, para que nós possamos enfrentar essas dificuldades. Recuerde que en los pasajes anteriores Pedro ha dicho que él no iba a negar al Señor. E se lembre que nas passagens anteriores, Pedro disse que ele não iria negar o Senhor. Mas vemos ahí en el capítulo 26 Mas nós vimos aí no capítulo 26 de que el Mateus, Señor conduce a Pedro y a otros dos discípulos a Getsemaní. o Senhor conduz Pedro e outros 2 discípulos ao Getsêmani. Y dice ahí en el verso 39, E diz aí no verso 39: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. E indo pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tú queres. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro. es interesante que le hable a Pedro, ¿no? E é interessante que ele fale para Pedro, En los não? versos anteriores, Nos versos anteriores, Pedro había dicho, aunque todos te negaren, Pedro havia dito: ainda que todos te neguem, yo no te negaré. eu não te negarei. Ahora el Señor los lleva a Getsemaní, Agora o Senhor leva eles ao Getsêmani, no para que él enfrente un sufrimiento, não para que ele enfrente o sofrimento, sino para que sea un compañero de oración en medio del sufrimiento del Señor Jesús. senão para que eles fossem companheiros de oração no meio desse sofrimento do Senhor Jesus. Y mira lo que le dice el Señor ahora a Pedro. E veja o que o Senhor fala agora para Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes velar comigo? Eso es muy interesante, hermanos. E isso é muito interessante. Pedro en un momento dice, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Pedro, num outro momento, disse: Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Pero unas horas siguientes, Mas algumas horas depois, Pedro no puede ni siquiera orar una hora. Pedro não consegue orar sequer com o Senhor sequer uma hora. Ahora imagínense, Agora pense você, si no puede orar una hora, se Pedro não pode orar uma hora, ¿cómo se va a enfrentar a tantos desafíos y permanecer en pie? como ele poderá enfrentar tantos desafios e permanecer de pé? Entonces nos damos cuenta que Pedro tenía buenas intenciones, Então nós percebemos aqui que Pedro, ele tinha boas intenções. buenas expectativas, Ele tinha boas expectativas. seguramente sentimientos puros. Certamente os sentimentos dele eram puros. Mas en la experiencia Pedro no tenía la capacidad espiritual de ser fiel. Mas na experiência, Pedro não tinha essa capacidade espiritual para ser fiel. Nosotros a veces hacemos llamados. Nós, às vezes, fazemos chamados. Hermano, ¿quién se quiere consagrar? Irmão, quem quer se consagrar? ¿Quién quiere dedicar su vida al Señor? E quem deseja dedicar a sua vida ¿Quién ao quiere Senhor? tener una mudanza en su vida? Quem deseja ter uma mudança na sua vida? Y muchos decimos amén. E muitos de nós levantamos e dizemos amém. Y eso es loable.
E isso é louvável. Eso es bueno. Isso é bom. Mas debemos saber una cosa. Mas nós devemos ter em conta uma coisa. Eso no es suficiente. Que isso não é suficiente. Necesitamos Nós precisamos que el Señor que o Senhor trabaje profundamente en nosotros trabalhe profundamente em nós. para que nuestra realidad espiritual Para que a nossa realidade espiritual corresponda a nuestros deseos corresponda àquilo que nós desejamos. y que podamos vivir, E que nós possamos viver, que podamos cumplir que nós possamos cumprir aquellas cosas que el Señor nos ha dicho. aquelas coisas que o Senhor nos falou. El Señor hablaba de un árbol una vez, hablando una parábola, O Senhor, uma vez falando uma parábola, usaba la figura del árbol, usou a figura de uma árvore. que no tiene raíz en sí mismo Uma árvore que não tem raiz em si mesma y que es de corta duración, dice el Señor. e que é de curta duração, o Senhor diz. Y describiendo ese tipo de persona, el Señor E descrevendo esse tipo de pessoa, o Senhor, es aquella que oye la palabra y la recibe con gozo, ele relaciona aquela pessoa que ouve a palavra e recebe com gozo. pero es de corta duración. Porém, é de curta duração. Porque al venir la persecución y la prueba por causa de la palabra, Porque ao vir a perseguição e a prova por causa da palavra, ella tropieza. essa pessoa tropeça. Entonces eso representa el creyente Então isso representa o cristão, o crente, que le gusta la palabra. que ele tem gosto ou ele gosta da Él palavra. recibe la palabra. Ele recebe a palavra. Mas como aquel árbol, Mas como aquela árvore, ese creyente no tiene raíces profundas. esse crente não tem raízes profundas. Es un creyente superficial. Se trata de um crente superficial. Entonces cuando viene la prueba, Então, quando a prova vem, como el árbol no tiene raíces como essa profundas, árvore não tem raízes profundas, el árbol se cae. a árvore cai. Y esa es la experiencia de Pedro. E essa também foi a experiência de Pedro. Parece muy grande exteriormente, Parece exteriormente muito grande, mas no tenía raíces. porém não tinha raízes. Y como no tenía raíces, E como não tinha raízes, no pudo dar el fruto que se esperaba. não foi possível dar o fruto que se esperava dele. Entonces cuando nosotros hablamos de la realidad espiritual, Então, quando nós falamos a respeito de realidade espiritual, hablamos de un asunto que generalmente no se ve, nós falamos de um assunto que em geral não se pode ver. que habla de la vida secreta del hombre con Dios. Fala de uma vida secreta do homem com Deus. Hermanos, Irmãos, exteriormente nosotros tenemos todas las cosas. exteriormente falando, nós temos todas as coisas. Tenemos comunión, Nós temos a comunhão, tenemos la palabra, temos a palavra, tenemos tiempos de compañerismo, temos um tempo de companheirismo, alabanzas, temos louvores, predicación, pregação, y muchos e muitos hallamos agrado en eso. Muitos de nós achamos graça nisso. Y está bien, E está bem isso. pero eso tiene que ser acompañado de una realidad Porém, tudo isso precisa ser acompanhado de uma realidade. espiritual, Uma realidade espiritual, secreta, secreta, que se cultiva que é cultivada. en los bastidores de nuestro cuarto. Essa realidade espiritual é cultivada nos bastidores do nosso quarto. Entonces yo quiero hablar un poco de la importancia de esa realidad espiritual. Então, eu gostaria de falar um pouco a respeito da importância dessa realidade espiritual. Si nosotros tuviéramos más tiempo, usted podría ver eso muy claramente en la vida de Josué y Caleb. Se nós tivéssemos mais tempo, você poderia ver isso muito claramente na vida de Josué e Caleb. Mire lo que le dice el Señor ahí en el verso 41 a Pedro. Veja o que o Senhor diz no verso 41 para Pedro. Velad y orad, Vigiai e orai, para que no entréis en tentación. para que não entreis em tentação. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ahí el Señor habla muchas cosas. Aqui o Senhor fala muitas Este coisas. versículo es una pequeña Biblia, hermanos. Esse versículo é uma pequena Bíblia. Primero que quiero resaltar es la frase para que no entréis en tentación. E primeiramente eu gostaria de ressaltar a frase para que não entreis em tentação. Cuando nosotros somos descuidados espiritualmente, Quando nós somos descuidados espiritualmente, estamos caminando hacia una situación que es peligrosa para nuestra vida espiritual. nós estamos caminhando para uma situação que é perigosa para a nossa vida espiritual. Cuando yo no oro, Quando eu não oro, cuando yo no vigilo, quando eu não vigio, yo me estoy poniendo eu estou me colocando en un terreno peligroso, em um terreno perigoso, la tentación. o terreno da tentação. Ahora, Agora, el Señor dice, o Senhor diz: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Además de mi irresponsabilidad, Além da minha irresponsabilidade, nosotros tenemos un problema que el Señor muestra ahí. nós temos um problema que o Senhor mostra aqui. Nuestra tendencia natural por la carne A nossa tendência natural para a carne es la debilidad. é uma fraqueza. O sea, nuestra carne Ou seja, a nossa carne, es un gran enemigo espiritual para nosotros mismos. a nossa carne é um grande inimigo espiritual para nós mesmos. Tanto que Santiago dice, Tanto é que Tiago diz: no debemos decir que somos tentados por alguien, nós não devemos dizer que somos tentados por alguém, sino que de nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia somos atraídos. senão que por nós mesmos, pela nossa própria concupiscência, nós somos atraídos. Eso quiere decir que nuestra carne tiene siempre la inclinación hacia el pecado, hacia el mundo y a lo contrario al Señor. Isso quer dizer que a nossa carne sempre tem a inclinação ao pecado, ao mundo e ao contrário daquilo que o Senhor deseja. Basta dejar de orar, Basta que nós deixemos de orar, basta que nosotros dejemos de vigilar basta que nós deixemos de vigiar. y nosotros vamos a ver cómo de nuestra propia carne E nós perceberemos que como da nossa própria carne fluye espontáneamente fluirá espontaneamente una maldad uma maldade que nosotros no nos imaginamos. que nós nem podemos imaginar. Esa es nuestra carne. E isso é a nossa Y carne. ella siempre tiene la tendencia A nossa carne sempre tem uma tendência hacia el pecado. para o pecado. ¿Usted ha visto eso? Você tem visto isso? Solo fue que David, somente fue que David Davi somente dejara de ir a la guerra, deixou de ir à guerra, dejara de levantarse temprano a orar, deixou de se levantar cedo para orar, dejara de leer las escrituras, deixou de ler as escrituras, se levantara en la tarde, se levantou pela tarde, abriera la ventana de la casa, abriu a janela da casa, viera a la mujer viu a mulher y él quedó atrapado en su carne. e ele foi preso em sua própria carne. A veces los hermanos dicen, Às vezes os irmãos dizem, citando las palabras de Jesús, citando as próprias palavras de Jesus: hermano, es que la carne es débil. irmão, é que a carne é fraca mesmo. Usando las palabras de Jesús Usando as palavras de Jesus para justificar su pecado. para justificar o seu próprio pecado. Hermano, eso Jesús no lo dijo para que justificarnos. Irmãos, que fique claro que isso Jesus não disse para justificar o nosso pecado. Jesús lo dijo Jesus disse isto, para advertirnos el peligro que hay en nosotros. Jesus disse isso para advertir-nos do perigo que se encontra em nós mesmos. Amén. Amém? Ahora, no es lo único que dice el Señor. Agora não é a única coisa que o Senhor disse. Gracias al Señor por la otra frase Graças ao Senhor pela frase seguinte, anterior. anterior. El espíritu a la verdad está dispuesto. O Espírito, na verdade, está pronto. Entonces,
a la par de la debilidad que hay en nuestra carne, ou seja, mesmo na debilidade que há na nossa carne, el Señor también nos dio una realidad gloriosa, o Senhor também nos deu uma realidade gloriosa, una promesa gloriosa, uma promessa gloriosa. la persona del Espíritu Santo, Essa promessa está relacionada à pessoa do Espírito Santo, que Él iba a ser derramado sobre todos aquellos que creyeran. que seria derramado sobre todos aqueles que Y crescem. lo que el Señor dice del Espíritu E o que o Senhor diz a respeito do Espírito es que el Espíritu, é que o Espírito, a la verdad, na verdade, Él siempre está dispuesto. ele sempre está pronto. Él es un consolador. Ele é um consolador, Él es un ayudador. é um ajudador. Él viene para nuestro bien. Ele vem para o nosso bem. Él viene para socorrernos. Eles vêm para o nosso socorro, Él viene para fortalecernos. para nos fortalecer, Él viene para ayudarnos. para nos ajudar. Cuando nosotros hablamos de valentía, Quando nós falamos de ser valentes, hablamos de que tenemos un espíritu nós falamos a respeito de termos um espírito que no es de cobardía, que não é de covardia, sino es de poder, senão que é um espírito de poder, amor amor y dominio propio. e domínio próprio. Entonces, cuando nosotros hablamos de valentía, Então, quando nós falamos de valentia, no estamos hablando de algo de la carne, nós não estamos falando de nada a respeito da porque carne, la carne es contraria. porque a carne é o contrário a isso. Estamos hablando de una realidad espiritual. Estamos falando de uma realidade espiritual, El fruto, o fruto, la evidencia a evidência de nuestra realidad interior. o fruto e a evidência da nossa realidade interior. Cristo en nosotros por su Espíritu. Cristo em nós pelo seu Espírito. Ahora yo quiero usar una figura Agora eu quero usar uma figura muy interesante del Antiguo Testamento. muito interessante no Antigo Testamento. Vamos a ir al libro de Génesis, Vamos então ao livro de Gênesis, capítulo 26, no capítulo 26, verso 17. no verso 17. Ahora, ¿por qué vamos a leer estos pasajes? E por que nós vamos ler essas passagens Hay un agora? lenguaje muy común en el Nuevo Testamento Existe uma linguagem muito comum no Novo Testamento que nos habla de la importancia que nosotros debemos dar a lo que vamos a hablar hoy. que nos fala da importância que nós devemos dar a isso que vamos falar hoje. Usted encuentra frases así: Você encontra frases assim: andar en el Espíritu, andar no Espírito, sembrar en las cosas del Espíritu, semear nas coisas do Espírito, pensar en las cosas del Espíritu, pensar nas coisas do Espírito, ser guiados por el Espíritu, ser guiados pelo Espírito, avivar el don del Espíritu. avivar o dom do Espírito. Esas son frases que a veces nosotros no resaltamos. Essas são frases que às vezes nós não ressaltamos. Nosotros creemos, Nós cremos, como el Señor dijo ahí en Juan: como o Senhor disse aí em João: el que cree en mí, aquele que crê em mim, de su interior do seu interior, correrán ríos de agua viva. fluirão rios de água viva. Y eso nosotros no tenemos que interpretarlo porque el Señor mismo lo explicó. E isso nós não temos que interpretar porque o próprio Senhor explicou. Dice Juan: Disse João: esto decía el Señor isso dizia o Senhor del Espíritu que habrían de recibir a respeito do Espírito que haveriam de receber los que creyesen en Él. aqueles que crescem nele. Ahora, Agora, esa vida en el Espíritu, essa vida do Espírito, esa realidad de Cristo en nosotros, essa realidade de Cristo em nós, es comparada con una fuente é comparada como uma ponte. que siempre está saliendo agua viva. Uma fonte, desculpa, irmãos, que sempre está saindo dela água viva. Un pozo interminable de aguas vivientes. Um poço interminável de águas vivas. Ahora, Agora, ¿por qué si el Señor prometió que esa sería la característica de aquellos que creyeran en Él?
Por que que o Senhor prometeu que essa seria a característica daqueles que crescem nele? Porque en la experiencia no es la realidad de la mayoría de cristianos. Porque na experiência não é a realidade da maioria de cristãos. Porque cuando hablamos asuntos como el que hablamos ayer de temor, de cobardía, Porque quando falamos a respeito de assuntos que falamos ontem, de temor, de de covardia, incredulidad, de incredulidade, de tibieza espiritual, de mornidão espiritual, de superficialidad. de superficialidade. Porque esa es la generalidad del pueblo de Dios. Por que que essa é a realidade do povo de Deus? Si todos Se todos hemos sido bautizados con el mismo espíritu, temos sido batizados no mesmo si a Espírito, todos se nos dio a beber de la misma roca, se a todos nós nos deu a beber da mesma rocha, porque la experiencia, e por que então a en experiência, general, no geral, la mayoría na maioria de los cristianos dos cristãos, es como Pedro, é como Pedro? ni siquiera pueden orar una hora. Nem sequer podem orar uma hora. Por más que Pedro quería servir al Señor, Por mais que Pedro quisesse servir ao Senhor, terminó negándole ele terminou negando ao Senhor. una, dos, Duas, tres, três, con vergüenza, ficou com vergonha, quedó aislado, ficou isolado, quedó solo. ficou sozinho. Nosotros vamos a ver, hermanos, Nós vamos ver, irmãos, como yo les decía ahora, como eu dizia agora há pouco, el secreto de una vida espiritual abundante. o segredo de uma vida espiritual abundante, Porque realmente el Señor está porque em realidade o Senhor está y el Espíritu está e o Espírito está, en verdad na verdade, dispuesto a ayudarnos, pronto para nos ajudar, dispuesto a guiarnos, pronto para nos guiar, dispuesto a abundar nuestras vidas con un río. pronto para abundar as nossas vidas como um rio. Ahora yo voy a usar la figura de los pozos de Isaac. Yo sé que los hermanos conocen la historia. Agora eu vou usar a figura dos poços de Isaac. Eu sei que os irmãos conhecem a história. Génesis 26 desde el verso 17. Gênesis 26, desde o verso 17. Dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y allí habitó. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Ahora, Isaac de alguna manera está en un peregrinaje. Agora, de alguma forma, Isaac está numa peregrinação. Una peregrinación que era muy parecida al peregrinaje que había tenido su padre Abraham. Uma peregrinação que era muito semelhante a que o seu pai Abraão havia tido. Por eso cuando nuestro hermano leía Hebreos 11, Por isso que quando nosso irmão lia Hebreus 11, la vida de esos hombres es una gran enseñanza para nosotros. a vida desses homens é um grande ensinamento para nós. Porque de una manera tipológica, Porque de uma forma tipológica, nosotros estamos enfrentando la misma carrera, nós estamos enfrentando a mesma carreira, caminando el mismo peregrinaje. caminhando na mesma peregrinação. Y así iba Isaac, E dessa forma ia Isaac também. siguiendo las pisadas de su padre. Isaac seguia as pisadas do seu pai. Ahora el Señor le conduce a una jornada en el valle de Gerar, E agora o Senhor conduz a Isaac numa jornada no Vale de Gerar, que era como un lugar de parada, que era como um lugar de parada. una ciudad cananea que era ocupada por los filisteos. Era uma cidade cananeia que era ocupada pelos filisteus. Entonces el Señor conduce a Isaac Então o Senhor conduz Isaac al valle de Gerar. ao Vale de Gerar. Y algunos diccionarios y comentarios dicen que la palabra Gerar significa conflicto. E alguns dicionários dizem que a palavra gerar significa conflito, Combate, combate, disputa. disputa. Así como en la época de Josué y Caleb, Assim como na época de Josué e Caleb, hubo jornadas donde ellos fueron llamados a pelear un combate. eles foram chamados também a pelear um combate. Así como Pablo dice que la vida cristiana es. Assim como Paulo disse que é a vida cristã. La vida cristiana es una batalla. A vida cristã é uma batalha. Tiene conflictos. Ela tem conflito, Tiene enemigos. tem inimigos. Ahora,
Agora, es muy importante lo que va a suceder en el siguiente pasaje. é muito importante o que vai acontecer aqui na passagem seguinte. Dice en el 18. Diz no 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, que su padre los había llamado. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Ahora, es muy importante el agua y los pozos. Agora, é muito importante a água e os poços, En aquella época no existían los acueductos que nosotros tenemos. porque naquela época não existiam aquedutos como nós temos agora. Y la vida está muy relacionada al agua. E a vida está muito relacionada à água. Por eso el Señor compara la obra del Espíritu con una fuente de aguas vivas. E é por isso que o Senhor compara essa obra do Espírito com uma fonte de águas vivas. Donde no hay agua, Onde não existe água, no hay vida. não existe vida. Y ellos eran pastores. E eles eram pastores. Además de alimentarse ellos mismos. Além de Alimentarse ellos mismos. alimentar a eles mesmos, Tenían que alimentar todo el rebaño que ellos pastoreaban. eles tinham que alimentar também todo o rebanho que eles pastoreavam. Entonces eran muy importantes los pozos. Então os poços eram muito Y importantes. recuerde que es un ambiente de guerra, es Gerar. E lembre-se que eles estão num ambiente de guerra, que eles estão em Gerar. Eso ya es todo un campo para nosotros. Isso já abre toda uma perspectiva para nós. Nosotros somos llamados a cuidar del rebaño. Nós somos chamados para cuidar do rebanho. En un ambiente enemigo, Num ambiente en inimigo, un ambiente hostil. um ambiente hostil. Nosotros tenemos necesidad espiritual. E nós temos necessidade espiritual. Pero además de tener nosotros necesidad espiritual, Mas além de que nós temos necessidade espiritual, tenemos que suplir necesidades espirituales de otros que están con nosotros. nós temos que suprir a necessidade espiritual de outros que estão conosco. Usted ve la importancia de cavar el pozo. E aí você vê então a importância de cavar o poço. Y eso no solamente lo veía Isaac, E isso não via somente Isaac. eso también lo sabían los filisteos. Isso também era do conhecimento dos filisteus. Y dice en el verso 18 E vai dizer aí no verso 18 y en el 15, e no 15, al final, no final, dice que los filisteos, hablando de los pozos, los habían cegado y llenado de tierra. diz que os filisteus, falando dos poços, eles haviam entulhado e enchido de terra. Ahora usted mire lo interesante. Agora veja o interessante. Seguramente los filisteos Certamente os filisteus, de pronto no gustaban de los forasteros. certamente eles não gostavam de forasteiros. Entonces ellos tapaban la fuente Então eles fechavam a fonte que había abierto Abraham. que Abraão havia aberto. Eso es una gran enseñanza para nosotros. E isso é uma grande lição para nós. Nosotros tenemos una fuente Nós temos uma fonte que Cristo abrió. que Cristo Él mesmo por abriu. su muerte, Ele com a sua morte, con su com a resurrección, sua ressurreição, prometió enviar su espíritu. Ele prometeu enviar seu Espírito. Ahí está la fuente de nuestro padre Abraham, E aí está a fonte do nosso pai Abraão, abierta para todos, aberta para todos, para todos los que creen en él. para todos aqueles que creem nele. Mas el diablo sabe eso también, hermano. Porém, o diabo também sabe Y isso, el irmão. diablo va a querer tapar los pozos. E o diabo vai querer tapar os poços. El diablo va a querer llenar los pozos de tierra. O diabo vai querer entulhar os poços de terra. Él va a querer tapar el pozo de tal modo que no salga agua. E vai querer tapar o poço, fechar esse poço de tal maneira que nem água saia dele. Ahora, si nosotros miramos, Agora, se nós olhamos, como hablaba nuestro hermano, como nosso irmão falava, nosotros vivimos en un mundo nós vivemos num mundo, orquestado, um mundo que está orquestrado, planeado, planejado, con la plena intención com uma plena intenção de ser
de ser un lugar donde las personas mueran espiritualmente. lugar onde as pessoas morram espiritualmente. Pablo describía este mundo Paulo descrevia esse mundo como un lugar donde las ovejas irían al matadero. como lugar onde as ovelhas iriam para o matadouro. Satanás y toda su orquesta de filisteos Satanás e toda a sua orquestra de filisteus trabalha arduamente arduamente. para matar la vida espiritual de los hombres, Satanás trabalha arduamente para matar a vida espiritual para dos que homens, los pozos sean cerrados, para que os poços sejam para que la fechados vida espiritual e para que a vida espiritual no pueda fluir, não possa fluir. mismo en la vida de los cristianos. E isso mesmo na vida dos cristãos. Póngase a pensar, Coloque-se a pensar aunque es en las cosas más naturales, nas coisas mais naturais. como las altas horas laborales de la industria de nuestros días mata la vida de oración de muchos. Como o alto nível de horas de trabalho da indústria dos nossos dias mata a vida Espiritual de muchos. a vida espiritual de muitos. Póngase a pensar, Coloque-se a pensar el mar incalculable o mar incalculável de arena, de areia, conocido como entretenimiento y diversión, conhecido como entretenimento e diversão, que es lanzado sobre la vida de las personas que é lançado sobre a vida das pessoas para matar su vida espiritual. para matar a sua vida espiritual. Póngase a pensar en la educación de nuestros días, Coloque-se a pensar na educação dos nossos dias, llena de rudimentos, cheia de rudimentos, falácias, falácias engaños científicos e enganos científicos para matar la vida espiritual de nuestros hijos. para matar a vida espiritual dos nossos filhos. Estamos en un mundo que Él quiere destruir, Nós estamos num mundo que quer destruir, sin misericordia, destruir sem misericórdia sin compasión, e sem compaixão. nuestra vida espiritual, hermano. Sem compaixão, destruir a nossa vida espiritual, irmãos. Esto no es un juego, hermano. Isso não é uma brincadeira, irmãos. Los filisteos Os filisteus están trabajando arduamente. estão trabalhando arduamente. Un hermano hablaba con él en estos días en Colombia. Um irmão falava nesses dias na Colômbia Él decía e ele dizia, que él estuvo en una discusión en la ONU. ele esteve numa discussão na ONU. Habían ONGs cristianas, havia uma organização não governamentais cristãs, habían grupos LGTBI. haviam grupos LGTBI+, Entonces una discusión sobre ideología de género, e era uma discussão sobre ideologia de sobre la gênero, educación. sobre educação. Entonces un hermano cristiano dio su postulación Então um irmão cristão deu as suas considerações y se levantó un activista homosexual. e levantou-se então um ativista homossexual. Y él le dijo esto al hermano E ele disse isso para o irmão, en un tono desafiante. num tom desafiante. Su generación A sua geração es la última generación que defiende la familia. é a última geração, a sua geração é a última geração que defende a Sus família. hijos ya son nuestros. Os seus filhos já são nossos. Así hablan los filisteos, hermano. E dessa maneira que os filisteus falam, irmãos. Los filisteos quieren matar la vida espiritual de los hombres. Os filisteus querem matar a nossa vida espiritual. Y muchas veces van a comenzar desde tempranas horas en la vida de los jóvenes. E muitas vezes vão começar desde cedo na vida dos jovens. Piense en un niño Pense numa criança que a los 3, 4 años que aos 3, 4 anos se hace adicto a este aparato, ele se torna viciado nesse aparato. se hace adicto a los videojuegos. Se torna viciado nos videojogos. ¿Usted cree que él más adelante, Você crê que mais adiante su mente, a sua mente su corazón, e o seu coração va a tener disposición para la palabra? vai ter disposição para a palavra? Los filisteos, hermano,
Os filisteus, irmãos, van a querer tapar las cisternas. vão querer fechar as cisternas. Esa es la realidad de nuestros días, hermano. E essa é a realidade dos nossos dias, irmãos. Querramos o no, Queramos nós ou não, estamos en el campo de Gerar, nós estamos no campo de Gerar, en una batalla numa batalha por la vida o la muerte de las almas. pela vida ou pela morte das almas. Marcos 4:19 dice, si quieres léalo conmigo, hermano. Marcos 4:19 vai dizer, se os irmãos quiserem podem ler comigo. El asunto no es que no haya vida espiritual. Não se trata de que muitas vezes não haja vida espiritual. Es que esa vida espiritual O que acontece é que essa vida espiritual, es tapada, ela é encoberta, ella es ahogada ela é sufocada por las realidades de este mundo, pela realidade deste mundo, por la tierra de los filisteos. pela terra dos filisteus, os entulhos dos filisteus. Marcos 4:18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Marcos 4:18 diz, e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Pero los afanes de este siglo. Mas os cuidados deste mundo. Agora, quitemos la homosexualidad. Vamos tirar a questão da homossexualidade. Eso es muy grotesco, Isso é muito grotesco, muy visible. muito visível. Pero piense en los afanes. Mas pense nas preocupações. Esa persona Essa pessoa que tiene un tipo de vida que tem um tipo de vida que no puede parar, que não pode parar, que siempre está en una correría, que sempre está correndo, que siempre está muy ocupada, sempre está muito que atarefada, siempre está atareada, sempre está atarefada, atrapalhada, con muchas cosas. com muitas coisas. Eso también es parte del sistema, hermanos. Isso também faz parte do sistema. Eso es también parte del trabajo de los filisteos Isso também é parte do trabalho dos filisteus para matar la vida espiritual. para matar a vida espiritual. ¿Qué más? Y el engaño de las riquezas E o que mais? O engano das riquezas y las codicias de otras cosas. e as ambições de outras coisas. El hermano Leonardo estuvo hablando bastante de esto, ¿no? O irmão falou bastante sobre isso, o irmão Leonardo. Cuando el amor Quando o amor de nuestro corazón do nosso coração no es Cristo, não é Cristo su gloria, e a sua glória servicio a Él, e o serviço a Ele, vienen muchas otras cosas. vem muitas outras coisas. ¿Y cuál es el problema de eso? E qual é o problema disso? Mira lo que dice el pasaje. Veja o que diz a passagem. Entran. Entrando. Eso es el corazón, hermano. Esse é o coração. Irmão. Cuando otras cosas comienzan a entrar al corazón. Quando outras coisas começam a entrar no coração. ¿Y qué pasa? E o que acontece? Y ahogan la palabra. E sufocam a palavra. Cualquier sembrador, Qualquer semeador agricultor, ou agricultor, él sabe que él tiene que cuidar la semilla, ele sabe que tem que cuidar da semente, pero tiene que cuidar la tierra. porém ele também tem que cuidar da terra. Porque por más que la semilla sea buena, Porque por mais que essa semente seja boa, si la tierra se a terra no es adecuada, não é adequada, la misma tierra a própria terra puede matar la semilla. pode matar a semente. Y así pasa en muchos cristianos. E isso acontece com muitos cristãos. A veces ni siquiera son cristianos que están siendo mal enseñados en un ambiente apóstata. Às vezes nem mesmo são cristãos que estão sendo mal ensinados num ambiente apóstata. Son cristianos que reciben buena palabra, São cristãos que recebem uma boa palavra. tienen una buena enseñanza, Tem um bom ensinamento. pero hay muchas cosas que ahogan esa palabra. Porém, existem muitas coisas que sufocam essa palavra. ¿Y qué pasa? E o que acontece? Se hace infructuosa.
se tornam O infrutíferos. sea, no da el fruto que ella debería dar. Ou seja, não dá o fruto que deveria dar. Hay otra palabra, Existe outra parábola? no, palabra, ahí en el libro de Hebreos 12:15, que para mí es una advertencia sumamente seria. No livro de Hebreus 12:15, que para mim é uma advertência muito séria. Hebreos 12, verso 15. Hebreus 12:15. Eu vou ler aqui, irmãos. Hebreus 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Oiga, mire esa frase, hermanos. Veja bem essa frase, En irmão. español dice, mirad bien, No espanhol disse, olhai bem. no sea que alguno deje de alcanzar Não seja que alguém deixe de alcançar la gracia de Dios. a graça de Deus. Hermano, la gracia de Dios es gracia, Irmãos, a graça de Deus é graça. es gratuita, É de graça. es un don É um dom. que viene por el Espíritu Santo, É um dom que vem pelo Espírito que Santo, se recibe por la fe que se recebe através da fé, en el nuevo nacimiento. no novo nascimento. Mas en la realidad espiritual, Mas na realidade espiritual, en el fluir de la gracia, no fluir da graça, en la suministración del Espíritu, no serviço do Espírito a nós. Pablo usa esa palabra, suministro, Paulo usa essa palavra suministro. provisão. Es como si usted tuviera un acueducto É como se você tivesse um aqueduto con toda el agua a su com disposición, toda a água à sua disposição. pero cada vez que usted abre la llave, Porém, toda vez que você abre a chave, llega el suministro. chega essa provisão. ¿Qué está diciendo el autor a Hebreos? O que o autor de Hebreus está dizendo? Mírese bien, Olhe bem. no sea que usted en algún momento Não aconteça que você em algum momento se quede sin suministro fique sem essa provisão de gracia. da graça. Y ya hemos visto que los filisteos quieren tapar ese suministro. E nós já vimos que os filisteus querem fechar ou querem encobrir essa provisão. Ahora póngase usted a pensar. Agora coloque-se você a pensar. Ese suministro del Espíritu Essa provisão do Espírito, es aquella capacidad que Dios le da a usted essa capacidade que Deus tem dado para você, para que usted pueda hacer todas aquellas cosas que Dios demanda de usted. para que você possa fazer todas aquelas coisas que Deus requer de você. Es esa gasolina espiritual que le da la fuerza a usted. Esse Es esa gasolina espiritual é o combustível espiritual que Deus te dá para que usted pueda hacer su voluntad. para que você possa fazer a vontade de Deus. ¿Qué quiere decir eso? E isso quer dizer o quê? Usted no puede hacer nada Que você não pode fazer nada sin ese suministro. sem essa provisão. Cuando usted se levanta Quando você se levanta y tiene pela la manhã inclinación a orar, e tem uma inclinação para orar, es gracias a ese suministro. é graças a essa provisão. Cuando usted lee la Biblia, Quando você lê a Bíblia entiende la Biblia, e entende a Bíblia, la Biblia lo alimenta, a Bíblia alimenta você. es gracias a ese suministro. É graças a essa provisão. Cuando usted expresa algo del carácter de Cristo, sea su bondad, sea su amor, sea su paciencia, Quando você expressa algo a respeito do caráter de Cristo, sua bondade, seu amor, sua es paciência, gracias a ese suministro. e é graças a essa provisão. Todo depende Tudo depende del suministro. da provisão. Si usted se queda sin el suministro, Se você fica sem essa provisão, todas aquellas cosas que son normales en su vida cristiana, todas aquelas coisas que são normais na sua vida que usted cristã, puede hacer hasta espontáneamente, que você pode fazer até espontaneamente, usted las pierde. você perde. Piense en esto. Pense nisso. Tal vez usted ha tenido días así, Às vezes você pode ter dias assim, semanas así, ou semanas assim, meses así. meses dessa forma. Usted quiere orar Você quer orar y no puede orar. e não pode orar. Usted lee la Biblia, Você lê a Bíblia, no entiende, não entende, no quiere leerla não quer, não tem desejo de y no le ler haya agrado. e não tem graça nisso. Va a la reunión, Vai às reuniões todo aburrido, chateado, no, todo sin sabor. sem sabor, Sem graça sem na vontade, reunião. sem graça.
usted no le halla sabor a nada. Você não acha sabor em nada, interesse Más em nada. o menos Mais ou menos como cuando usted no tenía el Espíritu, o sea, no era creyente. quando você não tinha um espírito, ou seja, quando você não era crente. Cuando usted no era creyente, usted veía orar, Quando você não era crente, você veía a las personas via as orar. pessoas orar, Y usted decía, eso es algo você dizia isso é algo tonto. sem sentido. Cuando nosotros Quando nós deixamos deixamos de recibir el suministro de la gracia de Dios, de receber a provisão da graça de Deus, no solo estamos perdiendo algo, hermanos, nós não estamos somente perdendo algo, estamos perdiendo todo. nós estamos perdendo tudo. Cuando usted pierde la gracia de Dios, hermano, Quando você perde a graça de Deus, usted pierde todo. você perde tudo. No solo algunas cosas, Não somente algumas usted coisas, pierde todo. você perde tudo. Usted queda con esa sensación Você fica com essa sensação de que el mundo de que o mundo se volvió blanco y negro, se tornou preto e branco, de que nada le haya agrado, de que nada te agrada mais, nada le satisface. nada te satisfaz. Todo Tudo genera gera desazón, falta de sabor. todo genera Tudo gera amargura, amargura, simpleza. simplicidade. Todo pierde el sentido. Tudo perde o sentido. ¿Usted ha tenido días así? Você tem tido dias assim, irmão? Ahora piense, Agora pense, usted en el desierto, você no deserto, sin agua. sem água. Hay una sensación que experimentan las personas que quedan en el desierto sin agua. Há uma sensação que experimenta as pessoas que ficam no deserto sem água. Llega un momento, Chega um momento, comienzan a delirar, elas começam a delirar ver cosas que no existen, e começam a ver coisas que não existem. desear la muerte comienzan. Começam a desejar a morte. Yo me he encontrado con hermanos así. Eu tenho me encontrado com irmãos assim. Estos días hablaba con un hermano, respondía en un correo a un hermano Esses dias eu estava respondendo um e-mail para um irmão y él me decía, e ele me dizia: hermano, irmão, comencé a crecer laboralmente en la empresa. eu comecei a crescer na minha vida profissional na empresa. Entonces me exigían un título más en la profesión. Estavam me exigindo um título a mais na profissão. Además, las largas horas laborales, Além das longas horas de trabalho, y sin darme cuenta, sem eu me dar conta, comencé a entrar en un enfriamiento, eu comecei a entrar num processo de esfriamento adormecimiento. e de adormecimento, Como algunos están aquí durmiéndose. como alguns aqui hoje estão dormindo. Y él dice que llegó un punto E ele disse que chegou num ponto que ya no quería saludar a su esposa, que ele já não queria nem mais saudar a sua esposa, que no quería ver a sus hijos, não queria ver os seus próprios que no filhos, quería volver al trabajo, não queria voltar ao trabalho y que estaba luchando con unos horribles pensamientos de suicidio. e que ele estava lutando contra pensamentos horríveis de suicídio. Un hermano que predica en una iglesia, E um irmão que é presbítero na igreja, predica en la iglesia. prega na igreja. Hermano, si a usted se le seca la fuente, Irmão, se para você a fonte se seca, lo único que usted va a desear es morir. a única coisa que você vai desejar é morrer. Porque el creyente ya no haya satisfacción en el mundo. Porque o cristão já não acha mais satisfação no mundo. Mire bien, Veja bem, que no llegue un punto e que não chegue um ponto donde su pozo sea tapado. onde o seu poço seja encoberto. Volvamos ahí al pasaje de Génesis 26. Voltemos então na passagem de Gênesis 26. Ahora, puede ser Agora pode ser que cuando nosotros hablamos de vida espiritual, de abundancia, que quando nós falamos de vida espiritual, de abundância, de gozo, de llenura, de poder espiritual, de gozo, de enchimento e de poder espiritual, puede ser que hasta mismos cristianos no lo hayan experimentado todavía. pode ser que às vezes até os próprios cristãos não tenham experimentado isso.
Por eso es necesario cavar el pozo. Às vezes é necessário cavar o poço. Dice ahí en el 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Diz aí no 19: cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Ahora, esto es bien importante, hermanos, Agora isso é bem importante, irmão, porque esto también nos habla de un trabajo. porque isso também nos fala de Por um eso trabalho. yo recordaba esas frases: sembrar, andar, Por isso eu lembrava aos irmãos essa questão de semear, de andar Andar. en el Espíritu. andar no Espírito. ¿Qué quiere decir eso? O que isso quer dizer? Que si nosotros queremos que el fluido espontáneo y glorioso del Espíritu de nosotros, el Espíritu Santo, sea abundante en nosotros, Porque se nós queremos que esse fluir espontâneo do Espírito Santo seja abundante em nós, nosotros debemos creer en Cristo. nós devemos crer em Cristo. Si usted no tiene a Cristo, Se você não tem a Cristo, Pablo dice que usted no tiene el Espíritu. Paulo diz que você não tem o Espírito. Mas si usted tiene el Espíritu, Mas se você tem o Espírito, hay asuntos existem assuntos que nos van a ayudar que vão nos ajudar para encontrarnos con aquellas realidades espirituales que el Señor prometió. para que nós possamos nos encontrar com aquelas realidades espirituais que o Senhor prometeu. En la historia algunos hermanos han llamado a estos asuntos A história de alguns irmãos tem chamado a esses assuntos medios de gracia. meios da graça. ¿Qué es eso? E o que é isso? Medios Meios ou que en sí mismos no tienen valor, que em si mesmo não têm valor. mas ellos nos ayudan Porém, eles nos ajudam a encontrar las profundidades de las aguas, a encontrar as profundidades das a águas, abrir el hueco para encontrar el pozo. abrir um buraco para encontrar o poço. Por ejemplo, Por exemplo, la oración. a oração. La oración es un deber cristiano, hermanos, A oração é um dever cristão, pero también es un trabajo espiritual, porém também é um trabalho donde el espiritual, creyente constantemente vuelve su corazón, su mente y todo su ser a Dios, onde o cristão constantemente volta seu coração, sua mente a Deus, con tal de encontrar la fuente divina. com o objetivo de encontrar a fonte divina. La oración, A oração, la lectura de la palabra, A leitura la da palavra, meditación, a meditação, ayuno, consagración, santidad, jejum, consagração, santidade, servicio, adoración. serviço e adoração. Son todos medios de gracia con los cuales nosotros podemos cavar el pozo. Isso são todos meios de graça através dos quais nós podemos cavar o poço. Si bien el Espíritu Santo es un don que hemos recibido todos, Se bem que o Espírito Santo é um dom que todos nós temos recebido, Pablo habla de sembrar Paulo fala de semear en el Espíritu, no Espírito, andar en el Espíritu. andar no Espírito. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Que yo para recibir un fruto Que eu, para receber um fruto, o para recibir agua de la fuente, ou para receber a água da fonte, yo tengo que trabajar en eso. é necessário que eu trabalhe nisso. Ayer nuestro hermano Marcelo hablaba de la palabra. Ontem, nosso irmão Marcelo nos falava da palavra. Hermano, es tan cierto Irmãos, é tão certo que usted puede leer la palabra tan descuidadamente que você pode ler a palavra de maneira tão descuidada que usted no puede, que usted lee que você lê y usted no va a encontrar a Cristo ahí. e você não encontrará Cristo ali. Para que usted lea Para que você leia y encuentre a Cristo, e encontre Cristo, usted debe leer detenidamente. você deve ler de maneira detida, com atenção. El Señor usa una figura. El Señor usa una figura. O Senhor usa uma figura, La figura del espejo. a figura do espelho. Usted tiene que mirarse al espejo Você tem que se olhar no espelho para corregir algo que tal vez hay en usted, para corrigir alguma coisa que talvez esteja incorreta em você. pero usted no mira al espejo así y se va, Porém, você não olha para o espelho rapidamente e se vai. sino usted se para delante de él Senão que você para diante, na frente do espelho, y usted comienza a examinarse, e você começa a se examinar. ¿cierto? Certo? A veces nosotros miramos la palabra
E às vezes nós olhamos a palavra tan descuidadamente de maneira tão descuidada que ni siquiera podemos vernos que ahí. nem sequer nós podemos ver a Ele. La oración, A oração. a veces oramos tan poco Às vezes nós oramos tão pouco y tan superficialmente. e de maneira tão superficial. ¿Usted no ha visto ese cristiano que se levanta tarde, ora 5 minutos y sale corriendo? Você já viu aquele cristão que se levanta tarde, ora 5 minutos e sai correndo? Esas oraciones, hermano. Essas orações, irmãos. Si yo fuera Dios, Se eu fosse Deus, yo no le digo qué haría con esas oraciones. eu não digo o que eu faria com essas orações. El maldito problema de nuestra generación O maldito problema da nossa geração es la superficialidad é a superficialidade. en todos los aspectos de la vida cristiana. A superficialidade em todos os aspectos da vida cristã. Somos superficiales en la oración, Somos superficiais na oração. somos superficiales en la lectura de la palabra, Somos superficiais na leitura da palavra. somos superficiales en ocupar nuestra mente en la meditación, Somos superficiais em ocupar a nossa mente na meditação. somos superficiales en el servicio, Somos superficiais também no somos serviço. superficiales en todo. Somos superficiais em tudo. Por eso no encontramos la fuente, hermano. Por isso nós não encontramos a fonte. Dios no le da perlas a los cerdos. Deus não dá suas pérolas aos porcos. ¿Sí me está entendiendo, hermano? La gracia de Dios no es algo barato. A graça de Deus não é algo barato. Por eso hay tanta sequedad espiritual, hermanos. Por isso que nós encontramos tanta sequidão espiritual, irmãos. Porque no hemos cavado, Porque nós não temos cavado. no hemos trabajado. Nós não temos trabalhado. Y somos tan diligentes en tantas cosas, E ao contrário, nós somos tão diligentes em tantas coisas. pero hemos descuidado la realidad espiritual, Porém, nós temos descuidado da realidade espiritual. que es la más importante, hermanos. Que é o mais importante, irmão. Usted sin agua, Você sem água, en un desierto, num deserto, va a morir. vai morrer. Así hizo Roma con Jerusalén Desta mesma maneira, Roma fez com Jerusalém. en el año 67. No ano 67. Ellos no tuvieron que entrar con sus ejércitos y enfrentarlos. Eles nem precisaram entrar com seus exércitos e enfrentar o Jerusalém. Rodearon Jerusalén Eles simplesmente rodearam Jerusalém y cortaron todo el abastecimiento de la ciudad. e cortaram todo o abastecimento de água da cidade. No entraba comida a la ciudad Não entrava comida. sin necesidad de derrotarlos, sin necesidad de pelear con ellos. Sem necessidade de batalhar, de lutar com eles. Ya habían perdido la guerra. Já haviam perdido a guerra. Tanto que se terminaron comiendo sus propios hijos del desespero. Tanto que eles acabaram comendo seus próprios filhos no desespero. Cuando usted encuentra cristianos Quando você encontra cristãos que no están satisfechos espiritualmente, que não estão satisfeitos espiritualmente, van a terminar comiéndose los unos a los otros terminam comendo-se uns aos outros en la carne. na carne. Hay iglesias que son así. Existem igrejas que são assim. El hermano no está satisfecho con nada. O irmão não está satisfeito com nada. No está satisfecho con la predicación. Não está satisfeito com a pregação. No está satisfecho con las alabanzas. Não está satisfeito com o No louvor. está satisfecho con la administración del gobierno de la iglesia. Não está satisfeito com a administração No do está governo. satisfecho con el lugar de reunión. Com o lugar de reunião. No está satisfecho con los cancioneros. Com os cantores. No está satisfecho con la pintura del lugar. Com a pintura do lugar. Todo le molesta. Tudo desagrada a ele. Realidad interior. É uma realidade interior. Pablo dice así, hermanos: no os engañéis a vosotros mismos. Paulo disse assim: não os enganeis a vós mesmos. Todo lo que el hombre sembrare, Tudo aquilo que o homem semear, eso recogerá. isso ele vai colher.
Si usted comienza a sembrar para el Espíritu, Se você começa a semear para o Espírito ser diligente, e ser diligente, disciplinado disciplinado en sus devocionales diarios, nos seus devocionais su diários, comunión con Dios, na sua comunhão com la Deus, mortificación del pecado, na mortificação en do su pecado, santificación del mundo, na sua santificação do mundo. usted con el tiempo, Com o passar do tempo, usted va a ver que el agua comienza a salir. você vai perceber que a água vai começar a sair. Y va a comenzar a salir. E vai começar a sair. Y usted va a experimentar lo que dice Madame Guyon. E você vai experimentar o que Madame Guyon disse. Las profundidades de Jesucristo. As profundezas de Jesus Cristo. Los torrentes espirituales. As correntes espirituais. Mas necesitamos cavar, hermanos. Porém, nós precisamos cavar, irmãos. Y dice ahí en el verso 20. E disse aí no verso 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Los filisteos no van a quedar tranquilos, hermano. Irmãos, os filisteus não ficarão tranquilos. Cada vez que usted decida E cada vez que você toma uma decisão por Cristo, por la santidad, e pela santidade, por la consagración, por el crecimiento espiritual, pelo crescimento va espiritual, a venir oposición. virá oposição. Cada vez que usted diga, voy a orar en este momento del día, Cada vez que você fala assim, vou orar nessa hora do dia, va a haber oposición. haverá oposição. Por eso llamó el nombre de Ezec, porque habían altercado con él. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ahora lo interesante de este pasaje Agora o interessante dessa passagem es la insistencia de Isaac. é a insistência de Isaac. Dice que cerraron el pozo, Diz que eles fecharam o poço, mas él abrió otro. porém ele abriu outro. Si no pudo orar a las 5 de la mañana, Se eu não posso orar às 5 da manhã, ore a las 7. oro às 7. Pero ore. Porém ore. Si leyendo tal libro de la Biblia no entendió, Se você lendo algum livro da Bíblia não entendeu, abra el otro. abra outro. Pero sea perseverante. Porém seja perseverante. Sea insistente. Seja insistente. Sea diligente. Seja diligente. Una de las peores cosas que tiene la vida cristiana Uma das piores coisas que a vida cristã pode ter es la pereza espiritual, hermano. é a preguiça espiritual, irmãos. Dice Proverbios, el alma del perezoso desea. Diz o provérbio que a alma do preguiçoso deseja. Ese cristiano que todo desea. Tem aquele cristão que deseja tudo. Él desea predicar. Ele quer pregar. Él desea evangelizar. Quer evangelizar. Él desea servir a los hermanos. Quer servir os irmãos. Él desea ir al tercer cielo. Ele quer ir até o terceiro céu. Pero el sinvergüenza nada alcanza. Porém, eu entendi. Mas ele não alcança nada. ¿Y por qué no alcanza nada? E por que ele não alcança nada? Por la pereza. Por causa da preguiça. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Mas a alma dos diligentes será próspera. ¿Cuántos cristianos, hermano, Quantos cristãos, irmãos, que usted ve que en 2 años de vida cristiana que você percebe que em 2 anos de vida cristã crecieron como gigantes? Cresceram como gigantes. La diligencia, hermano, A diligência, irmão, hace la diferencia. faz toda a diferença. Muchos E muitos dotados capacitados, con dones y talentos com dons e talentos, van siendo relegados vão sendo deixados de lado por la pereza espiritual, por causa da preguiça espiritual, por la negligencia espiritual. por causa da negligência espiritual. ¿Usted no ha visto Você não tem visto isso? hermanos que tenían esta capacidad para predicar, Irmãos que têm uma capacidade para pregar, mas dejaron que su cisterna fuera cerrada? porém eles deixaram que as suas cisternas fossem encobertas. Yo un día fechadas. iba por la calle, hermanos. Eu olho pelas No, ruas. un día iba por la calle Um yo. dia eu ia pela rua Y un hombre e um homem tambaleándose de lado a lado. estava cambaleando de um lado para o outro.
borracho. Estava bêbado. Yo, como iba borracho, Porém, como ele ia bêbado, yo iba con mi familia y me hice como al otro lado de la acera. eu ia como a minha família e passei para o outro lado da calçada. Cuando me dice mi esposa, ¿sí viste? Cuando me dice mi esposa que sí había visto. Então a minha esposa perguntou se eu tinha visto aquele homem bêbado. Y volteé a mirar E eu voltei e olhei. aquel rostro, hermano, Aquele rosto, con ojeras, com olheiras, despeinado, despenteado, mal desgrenhado, vestido. mal vestido. Y era aquel hermano que predicaba también, Era aquele irmão que pregava na reunião. también en la reunión. Tão bem na reunião. Si el pozo se seca, hermanos, Se o poço se seca, irmãos, si nosotros dejamos de alcanzar la gracia de Dios, se nós deixamos de alcançar a graça de Deus, no nos espera nada bueno, hermano. não nos espera nada de bom, irmãos. Esto es una advertencia Isso é uma advertência para que andemos en el Espíritu, hermanos. para que nós andemos no Espírito, irmãos. Para que nos ocupemos en las cosas del Espíritu. Para que nós possamos nos ocupar nas coisas do Espírito. Ahora Apocalipsis dice, Agora Apocalipse diz: el que es injusto, aquele que é injusto, sea injusto todavía. seja injusto. Si usted está satisfecho Ainda. con esa vida superficial, carnal, liviana, Se você está satisfeito com essa vida carnal e liviana que você leva, siga viviendo así. continue vivendo assim. Dice Apocalipsis, ¿no? Apocalipse diz que está dizendo isso. Pero también dice, el que es justo, Porém, também diz que aquele que é justo practique justicia todavía. pratique ainda mais a justiça. Y el que es santo, E aquele que é santo santifíquese todavía. santifique-se mais ainda. Pero el verso siguiente es serio, dice, he aquí yo vengo pronto, Porém, no verso seguinte, ele diz: eis que eu venho pronto, y mi galardón conmigo, e meu galardão comigo, para recompensar a cada uno según haya hecho. para recompensar a cada segundo a sua obra. El pasaje termina, E a passagem termina, Isaac teniendo otro pleito por ese pozo, Isaac tendo uma outra briga por causa desse poço. más después el siguiente pozo que abren, Porém, depois no próximo poço que ele abre, Dios lo bendice Deus o bendiz. y no hay más conflicto por el pozo. E não tem mais conflito por causa do poço. A veces en el comienzo de nuestra carrera espiritual, Às vezes, no começo de nossa carreira espiritual, todos tenemos conflicto para orar, hermanos. todos nós temos conflito para orar. Tenemos conflicto para santificarnos. Temos conflito para nos santificar. Tenemos conflicto para perseverar. E conflitos para perseverar. Pero llega un momento Porém, chega um momento donde el Señor abre la puerta onde o Senhor abre as portas. y las bendiciones son grandes, E as bênçãos são grandes, son riquísimas são riquíssimas y son abundantes. e abundantes. Mas hay una batalla Porém, existe uma batalha por el pozo, por causa do poço, por la realidad espiritual. por causa da realidade espiritual. El Señor nos ayude. E que o Senhor nos ajude. Vamos a orar, hermanos. Vamos orar, irmãos. Señor, te damos gracias por este día, Senhor, nós te damos graça por esse dia, por tu palabra, Señor. pela tua palavra, Senhor. Señor, nosotros queremos ser animados, Senhor, nós queremos ser animados, queremos ser despertados, Señor, queremos ser despertados para tener una vida espiritual verdadera, Señor. para que possamos ter uma vida espiritual verdadeira. No queremos vivir solo de las apariencias, Señor. Nós não queremos viver somente de aparência, No Senhor. queremos ser hipócritas, Señor, Também não queremos ser hipócritas, Senhor. sino queremos que el Señor nos conceda Senão queremos que o Senhor nos conceda realmente tener una vida genuina, Señor. realmente que possamos ter uma vida genuína, Una vida abundante, uma Señor. vida abundante. Señor, despiértanos Senhor, nos desperta para ver, Señor, para vermos el conflicto en torno a estas verdades, Señor. conflito em torno dessas verdades. Que el Señor sea hablándonos
Que o Senhor permaneça nos falando. Que el Señor sea O corrigiéndonos Senhor nos corrija a través de estos días, Señor. através desses dias. Nosotros podamos ser buena tierra para tu palabra, Padre. Que nós possamos ser a boa terra para a tua palavra. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Pedimos no nome do teu filho Jesus. Amén. Señor. Amém. Amén, hermanos.